porque grande parte dos restaurantes quebra faturando. Nós não escolhemos mais colaboradores. Eles que escolhem a empresa onde eles querem trabalhar. Cultura gera comprometimento, comprometimento gera resultado, resultado gera lucro. Arroba, turma! Vocês estão bom ou não? Tô bom também, obrigado por perguntar. Turma, meu nome é Elídio Dalcol Neto, sou CEO e fundador da Dalcol Carnes. Nós somos um frigorífico e distribuição de alimentos focados no food service. Atendemos mais de 2.000 restaurantes somente aqui dentro do Espírito Santo. Temos mais de 700 produtos para te atender aí no seu negócio. Além disso, sou sócio do Daniel na Lumo Soluções para Delivery. Nós somos uma gestora de páginas de iFood. A gente alavanca o seu negócio dentro do iFood. Além disso, também sou sócio juntamente com o Daniel e Lucas no O Conselheiro. Nós somos uma mentoria para restaurantes. Viu aí que minha vida é só food service, né? E quando sobra um tempinho, eu fundei e sou host também do maior podcast de food service do Espírito Santo, o @cash. Então não perca tempo, me segue aí nas redes sociais, Elídio DCN. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Caos, eu sou sócio proprietário do Grupo Cavendish, um grupo que compõe aí 5 marcas e 10 lojas dentro da plataforma do iFood. Nós somos líderes de mercado aqui na Grande Vitória, dentro do delivery como um todo. Fazemos aí mais de 25 mil pedidos por mês. Sou também sócio do Elídio na Lumo Soluções para Delivery, uma agência voltada para alavancagem de vendas e organização de páginas de iFood de uma maneira geral, e do Elídio e do Lucas no Grupo Conselheiro, essa mentoria que a gente criou para ajudar donos de restaurante a se organizar e crescer de maneira saudável e sustentável. Uma verdadeira comunidade de donos de restaurantes que a gente que tanto precisa dessa união. Me segue nas redes sociais, Grupo Cavendish no Cavendish Burger e também o Daniel na Caos Daniel. Maravilha, pessoal, lá dessas duas potências aqui, vou contar um pouco da minha história também. Atuei mais de 10 anos como CEO da fornecedora de food service, depois fui chamado para poder compor o time como CFO, uma cadeira da Dalcol Carnes, fundada por esse grande cara aqui. Depois fui chamado por esses dois para poder compor a cadeira CFO da Lumo. Estou muito animado e agora fui chamado, inclusive, para ser sócio do Grupo Conselheiro. Muito animado, inclusive falar um pouco da minha parte acadêmica. Formado em administração e contabilidade, tenho pós-graduação em auditoria, controladoria e finanças e, cara, minha vida é viver os números. Galera, vamos nessa? Vamos nessa. Boa. Aqui a gente é tudo junto, misturado, mas todos nós viemos e respiramos o food service. Está começando agora o primeiro painel sobre food service do Espírito Santo. E se você acha que o problema do restaurante é vender, esse vídeo pode te incomodar, porque grande parte dos restaurantes quebra faturando. Vai funcionar assim. Será lançado um tema, o especialista da área irá discorrer sobre o assunto, comentando um pouco da sua vivência e da sua experiência. Uma coisa que eu posso garantir com essa turma aqui, opinião forte que não vai faltar. Verdade, verdade. Turma, todo mundo vê o glamour do restaurante, casa cheia, mas ninguém enxerga a cozinha como um caos, o financeiro apertado, a rotatividade de colaborador absurda e, afinal, a responsabilidade também que é trabalhar com alimento. E aí, conselheiros, bora começar? Bora! Daniel, qual é a maior mentira que contam sobre abrir um restaurante? A maior mentira que contam sobre restaurantes é que você vender vai resolver todos os seus problemas. E na verdade a venda é maravilhosa, mas só ela não adianta nada. Se você vender demais, estando desorganizado, essa venda excessiva só vai mostrar ainda mais a sua desorganização. Lucas, e qual é o erro financeiro que mais quebra restaurante? Gerir o seu negócio com base no achismo. Se perguntar para esses dois, se com dados já é difícil, imagina sem saber seus custos, sem controlar suas despesas e ainda mais, a sua venda, ela dá lucro? Turminha aí, gostaram desse início? Porrada, né? Pega papel e caneta, bebê, e anota tudo aí, porque o que a gente falar aqui pode mudar o rumo do seu restaurante. Tema: restaurante não quebra por falta de cliente, quebra por falta de time. Elide, por que restaurante troca tanto de funcionário? Bom, meu primeiro pensamento é o seguinte: o colaborador ele não pede demissão da empresa, ele sempre vai pedir demissão do líder, seja o seu gerente ou seja você mesmo. Então trabalhe na sua liderança, leia livros sobre liderança, evolua a sua liderança o máximo que puder, porque o colaborador ele se apega ao líder e não à empresa. Costumo sempre dizer, pessoal, que a falta de funcionário ela ocorre para todos nós. Ela ocorre desde o cara da grande indústria que tem 1.000 funcionários, 5.000 funcionários, até nós que temos 10, ou nós que temos 100. Agora vamos lá. Se quem tem 10 pode ter 10, por que quem tem 2 não pode ter 10? Tá faltando funcionário, pessoal. Tá difícil, tá difícil.
mas não está impossível. Tem como ter, tem processo certo para isso. Tem como a gente trazer esse colaborador para ter confiança na nossa empresa e ficar na nossa empresa. Parar de chegar também o funcionário como custo, passa a chegar ele como investimento. Funcionário tem ROI, galera. É isso. Eu penso que é um pouco mais de mentalidade também. Se a gente coloca na nossa cabeça que está impossível de contratar, o que, que vai acontecer? Vai estar impossível de contratar, gente. Agora, se a gente coloca na nossa cabeça, sim, está desafiador de contratar, mas foi para isso que eu sou empreendedor. É para isso que eu sou empreendedor, para resolver problemas. Esse é o nosso grande problema da nossa geração. Os nossos pais tiveram outros problemas. Eles não tinham acesso a crédito como a gente tem, eles não tinham acesso à informação como a gente tem. Esse é o grande desafio da nossa geração, turma. Contratar, reter e encantar pessoas. O que, que eu penso, tá? Todos os negócios ao nosso redor são nossos concorrentes. A gente tem que pensar no nosso colaborador como nosso primeiro cliente e levar isso a sério. Às vezes a gente adula, faz concessões, adora o cliente, né? Dá mimos para o cliente. Mas por que a gente não faz isso para o nosso primeiro cliente, que é o nosso colaborador? Se ele está sendo bem tratado, ele vai tratar o nosso segundo cliente bem, que no mercado normal seria o cliente normal, né? E eu penso também que todos os negócios que estão em volta da nossa empresa são os nossos concorrentes. Eu tenho um frigorífico e uma distribuição. Não são só meus outros frigoríficos e outras distribuições que são meus concorrentes. Pensando no cliente pensando no colaborador como primeiro cliente, todo mundo é concorrente nosso. A empresa de tecnologia, que deixa o cara ir trabalhar de chinelo, que deixa o cara ir trabalhar 2 vezes por semana, Tem um day off. presencial, tem o day off, né? Então todo mundo é nosso concorrente. A gente tem que partir da premissa que o nosso colaborador é o nosso primeiro cliente. E pega a dica, nós não escolhemos mais colaboradores. Eles que escolhem a empresa onde eles querem trabalhar. Boa, pesado, hein? E como contratar certo? Bom, na Dalcol a gente usa uma metodologia, contratar bem devagar, cumprindo todas as etapas, sem pular nenhuma. Pulou uma, se o cara não for bem lá na frente, a responsabilidade é nossa. Então contrate bem devagar e cumprindo todas as etapas. Alinha, pessoal, qual que é o seu perfil ideal de contratação? Quem que é o seu colaborador modelo? Vamos lá. Como que ele age? Ele é uma pessoa mais solta, é uma pessoa mais velha, é uma pessoa mais nova? Alinha o modelo do seu colaborador. Quais são as crenças que ele tem que ter? Qual a cultura que tem que vir de berço que ele precisa entrar na sua empresa? Esse é um grande ponto, tá? Se você traz o cara mais certo e mais encaixado, é muito mais fácil você aplicar a sua cultura interna. Se você traz o cara que não tem nada a ver com a sua empresa, esse cara vai virar uma maçã podre lá dentro e vai te dar dor de cabeça. E como essa decisão tem que ser uma decisão planejada. O quão caro fica quando você traz um colaborador de baixa produtividade e o pior, quem que nunca passou aonde esse funcionário entra e contamina o resto. Claro, por 2 motivos, né? Ele vai sair muito mais rápido, vai te gerar uma rescisão. Perfeito. Ele vai contaminar colaboradores bons, você vai ter perdido ali tempo de contratação. Um bom colaborador, uma pessoa que poderia estar com você por muito mais tempo. Muito mais tempo. Até complementando o que você falou, Dani, existe um formulário que a gente preenche hoje chamado DISC, para traçar o perfil do cara. Então na Dalcol a gente faz isso também. São várias etapas. Não precisa ter pressa na hora da entrevista. Eu ouvi uma vez que entrevista é um trailer bom de um filme ruim. Quando o cara é muito, muito, muito bom na entrevista, pode ser que ele seja um filme ruim. Então preste mais atenção, faça mais etapas, faça uma provinha escrita do que você precisa que seja feito dentro da sua operação. Faça um teste real. E aí a gente entra até no assunto de treinar, né? Tem muita gente que tem medo de treinar o colaborador nos primeiros dias. Turma, quem não treina, tem prejuízo lá na frente. Um detalhe, tá? Não é só o treinar, é o onboard. Mostra tudo pra ele antes. Se às vezes você solta o cara no meio da cozinha e dê adeus de Alá, o que vai acontecer? Vai ficar perdido. É isso. Vai ficar perdido. Traga um POP para ele, traga um processo operacional padrão que a gente fala de cada função. Demonstre para ele o que ele tem que fazer da hora que ele chega até a hora que ele sai. Dê um acompanhante para ele por um bom tempo, para que ele só depois ele fique solto dentro da sua operação quando ele já está muito mais calejado do que ocorre por ele. Parece um absurdo, né? Mas funcionário no primeiro dia da Dalcol ele não trabalha. Ele só é treinado. Ele só aprende onde ele pode entrar, onde ele não pode entrar, o que ele tem que fazer, o que ele não pode fazer, aonde pega o EPI, a quem ele tem que responder. Se você só solta o cara lá, cara, a responsabilidade é sua, não tá treinando. Ele vai sair rapidinho. Lídio, o que faz um colaborador vestir a camisa? Liderança forte e acordos bem feitos. Se você cumpre a sua parte no acordo com o colaborador, já tem 90% do caminho andado. Se você cumpre a sua parte e ele não cumpre a dele, você já está resguardado. Agora, se você prometeu e também não cumpriu,
muito provavelmente esse cara já vai sair da sua empresa, ele só não te avisou ainda. O retorno para a cultura, tá, pessoal? Uma cultura bem definida faz o colaborador vestir a camisa. É um local que ele se encanta por estar ali, porque faz parte da vivência dele e de como ele enxerga a vida, a maneira como as pessoas ali dentro se reportam, se vivem e por aí vai. Então isso, a cultura também traz muita retenção e faz o colaborador vestir a camisa. Sim. Concordo. Salário resolve retenção? Resolve em partes. Salário é uma grande fatia da pizza. Pensa que você tem 10 fatias de uma pizza. Pode ser que o salário seja ali 6 ou 7 fatias. Mas hoje a empresa que não tem benefícios reais para o colaborador, ela está muito fora de mercado. Lembra, nosso colaborador é o nosso primeiro cliente. Lembra que nós temos concorrentes que dão R$1.000 de ticket, que dão transporte, que dão plano de saúde da melhor qualidade, que dão plano odontológico, que dão dia de folga no aniversário, que dão kit, que dá todo um apoio, né? Endomarca, fartura, né? É isso. E a galera pensa que investir nisso sai caro. Turma, jogadinha aqui pra vocês. Salário é tributado. Sai 13º, sai férias, sai tudo. Essa parte é contigo, né? A gente tá invadindo. E não é pouco não, e não é pouco não. Mas benefício não é tributado. Então, quanto mais benefício você der, mais economia você vai ter, mais seu colaborador vai estar engajado. E, pô, pensa como se você fosse realmente um cliente. Você trabalharia na sua empresa? Essa é a pergunta. Acho que também tem um ponto interessante, né? A gente vê muita gente vê o funcionário como um custo. Sim. Muito pelo contrário, funcionário é investimento. E cuidado, porque eles enxergam e escutam tudo aquilo que a gente fala. É isso. Cultura é só um papo bonito ou dá lucro? Cultura dá muito certo. Cultura transformou minha empresa. Cultura, turma, é basicamente o que todos os seus colaboradores vão fazer quando você não está olhando. Cultura é a educação da sua empresa, é a forma com que as coisas são feitas dentro da sua empresa. Então, não olhar para a cultura, o líder que não separa um tempo na agenda dele semanalmente para cuidar da cultura da empresa, para treinar o colaborador, seja líder, seja o chão de fábrica, seja qualquer colaborador, em cultura, está perdendo muito, mas muito dinheiro. A maior dor do dono de restaurante hoje é o cara não poder sair da frente da chapa, sair da frente do fogão, senão a empresa dele não funciona. Perfeito. Certo? O que faz esse cara ir para casa? Somente a cultura faz você ir para casa no final de semana e sua operação estiver funcionando redondinho. E se o dono resolve tudo, ele não tem um negócio, né? Ele é empregado do negócio dele. É isso. Cultura, turma, ela tem que ser vivida, ela tem que ser escrita, tem que estar na parede da empresa, tem que ser falada toda semana, porque ela gera muita grana para vocês. Vou contar um caso rápido. Minhas primeiras férias depois de 10 anos, eu viajei e... Infelizmente, a gente estava iniciando a rota de Linhares, nós tivemos 3 entregas feitas em Linhares, 3 pedidos, né? E aí, cara, o gerente de logística falou, não vamos entregar, não compensa, mandar um caminhão para 3 entregas. E o meu gerente de vendas, que era o cara mais antigo da empresa, falou, a cultura da empresa é o seguinte, na Dalcol ninguém fica sem mercadoria, então vai se mandar, independente do prejuízo. O pedido já está dentro, isso é cultura. Se alguém tivesse me ligado, eu nas minhas férias, e perguntando o que eu ia fazer, o que era para fazer, eu ia falar, é para mandar entregar. Então a cultura ela te economiza decisão, ela te economiza tempo, né? É isso, cultura tem que ser vivida. Cultura gera comprometimento, comprometimento gera resultado, e resultado gera lucro. Massa. Que todo mundo procura no final. Não, eu queria que você repetisse isso, cara. Pô, Só cultura solta. Gera comprometimento, comprometimento gera resultado e resultado gera lucro. Anotou, bebê? Anota, bebê. Anota. Aqui tem muita informação, meu amigo. Fala, turma, tá gostando do assunto? Aqui rende, né? Exato, né? Aqui dá pra gente ficar o dia inteiro falando sobre contratação, retenção e encantamento de pessoas. Então, se você quer ter essas 3 máquinas aqui falando sobre contratação e retenção de pessoas no seu negócio, na sua hamburgueria, na sua pizzaria, se você tá com dificuldade de contratar aí, chama a gente. A gente tem a solução ideal para você. Nós temos uma mentoria chamada oconselheiro.clube que vai te ajudar a contratar e reter pessoas. Nós vamos te dar todas as nossas ferramentas que demoramos 12 anos para construir de mão beijada, ali de bandeja para você. Nós temos pops, checklists, descrição de cargo, como fazer entrevistas, onboard, treinamentos, tudo entregue para vocês e com a minha mentoria especializada em contratação e retenção de pessoas. Aí tem ROI. O que você vai pagar na mentoria já tá pago aí, né, Dani? Com certeza. É isso, turma. Procura a gente lá no oconselheiro.clube no Instagram e chama a gente pra call. Gente, o papo por enquanto está muito bom.
Vamos passar agora por uma área onde temos orgulho de dizer que temos nosso próprio guru, Daniel Caos. Para quem não conhece Daniel, então já segue ele no Insta, @caosdaniel. Aproveita e segue também o @alumodelivery. Vamos agora falar sobre delivery. Daniel, por favor, dê o seu primeiro panorama sobre o setor. Vamos lá, pessoal. O mercado de delivery no Brasil é o mercado de alimentação que mais cresce desde a pandemia. Estima-se que o mercado de delivery durante a pandemia cresceu 10 anos em um. Ou seja, a gente está num avanço tecnológico enorme na área do delivery. Fora isso, a gente tem na iminência aí, já chegaram no Brasil, 2 grandes redes chinesas para competir com o nosso iFood, que já está aqui há muito tempo. Então, pessoal, eu costumo dizer que quem não está no delivery hoje está deixando dinheiro na mesa. Tema: delivery mal operado destrói marca. Daniel, qual é o erro mais comum do dono de restaurante relacionado ao delivery? O erro mais comum que eu vejo o dono de restaurante ter é levar o delivery como um puxadinho. Então eu tenho o meu restaurante físico, dou muita atenção a ele, e o delivery é aquele extra que fica ali do lado. Pessoal, nos nossos restaurantes, a gente briga para encher uma quantidade determinada de mesas. No delivery, nós brigamos para atender uma população de uma cidade inteira. É muito mais expansivo. O maior erro do dono de restaurante é não dar devida atenção para o delivery. Mais que isso, né, Dani? Acho que com a nossa extensão do nosso país e quem domina a logística hoje no Espírito Santo ou em qualquer lugar, até no seu mesmo, nos próximos restaurantes, vai dominar aí os próximos 5, 10 anos. Quem domina a logística, domina tudo. Estima-se, pessoal, que cada vez mais as pessoas irão fazer pedidos de delivery, tá? A média Brasil hoje são 2 pedidos de delivery por usuário do iFood por mês. A média China são 5 pedidos de delivery por usuário semana. Ou seja, olha essa perspectiva e detalhe, para a China ainda tem muita capacidade de crescimento. Cada vez mais o delivery está ficando mais barato. Cada vez mais a logística fica mais acessível e mais usual. Não acessível financeiramente, mas mais usual. Então, cada vez mais a gente consegue entregar na casa do cliente de uma maneira muito mais facilitada. E para o cliente, por muitas vezes, é melhor ele não fazer a comida em casa, não gastar aquele tempo e receber aquele pedido já pronto. Isso acontece na nossa casa, né? Sim. Quantas vezes a gente já deixou de sair porque a gente estava com preguiça, cansado, chegou acelerado do trabalho, fez o pedido. E aí a pergunta também que eu vou fazer é: se você não está dando atenção suficiente e vê que a tendência é vender no delivery, quanto de dinheiro a gente está deixando na mesa? Esse é o ponto. Você que é bom de conta, vamos voltar naquela conta. O brasileiro pede 2 vezes por mês e o chinês pede 20, é isso? Pede 5 por semana, 20 5 por mês. semanas, então daria uns 20 por mês, a gente tem um gap de 18 entregas aí, vamos supor que a gente chegue pelo menos na metade da China. Não vamos falar que a gente vai bater as 20, mas então, se a gente está falando da metade, a gente tem 8 entregas por mês ainda para explorar, para chegar nesse crescimento. Cara, é muita coisa, é muito dinheiro na mesa. É grana. Por usuário, né? Esse é o Por detalhe. usuário, é isso. Fala pra gente, o que separa de quem fatura 30 mil de quem fatura 300 mil no delivery? Pessoal, logística é o grande segredo do delivery hoje. Logística e pré-preparo. Então a gente está falando de uma cozinha preparada para vender muito. O que é uma cozinha de um restaurante? Cozinha de um restaurante padrão, ela recebe o pedido e ela começa a executar aquele pedido. A cozinha de um delivery é uma cozinha que quando recebe o pedido, todo o pedido já está praticamente pronto e só precisa ser finalizado. Aí vem o próximo salto de qualidade, que aí é a área externa, que é a logística. O grande diferencial de uma entrega hoje é quem vai entregar mais rápido. Delivery está todo mundo acostumado a receber pedido em 40 minutos a 1 hora. Quer fazer diferente? Entrega em 30 minutos que você vai atingir seus 300 mil. A gente tá com fome agora, né? É Não isso. estamos com fome daqui 40 minutos, 1 hora. É isso. Nas aulas que eu trago, normalmente eu faço justamente essa analogia. Ninguém acha que vai sentir fome daqui a 40 minutos, 1 hora e faz um pedido de delivery. Nós sentimos fome e por isso nós pedimos o delivery. Como que eu sou surpreendido? Chegando esse pedido cada vez mais rápido. Não existe, pessoal, aquela vivência de restaurante, aquela experiência do restaurante no delivery. Nosso ponto de contato com o cliente é a embalagem e tempo de entrega. Dê atenção a isso. E por que tem gente que odeia tanto o iFood e tem gente que ganha muito dinheiro? Tem 2 tipos de pessoas sobre o iFood, tá? A pessoa que usa o iFood e a pessoa que é usada pelo iFood. Quem usa o iFood sabe jogar o jogo do delivery. Então ela sabe precificar a entrega dela, ela sabe jogar parte da comissão do iFood para dentro da precificação, ela sabe traçar um cardápio estratégico, ela sabe que ela tem que contar com fotos boas dentro do produto. Essa pessoa, ela usa o iFood.
E tem aquele player que é usado pelo iFood, que ele simplesmente leva o iFood como um escanteio, como um estar ali, meu faturamento está aqui, o iFood é um extra. E ele é simplesmente usado pelo iFood porque ele não sabe jogar o jogo do delivery. Tem uma questão de mentalidade também, né? Se alguém alcançou, cara, eu também consigo alcançar. Se alguém vende 1000 pedidos por dia, eu também consigo alcançar. Cara, o impossível ali é só questão um pouco até de opinião, né? A galera bloqueia muito, não, o iFood é isso aqui, mas, cara, o iFood tem a taxa dele lá que é igual imposto. Você tem que embutir no preço, pau na máquina. Pronto. É Não isso. tem seu custo fixo no restaurante que você precifica? É Trazendo um isso. pouco pro link da gestão na base do achismo, né? Será que ele entrou preparado? E aí o vilão é o iFood ou é ele mesmo? Então muitas das vezes o cara não entra sabendo jogar. Então é muito mais fácil eu terceirizar a culpa pro outro do que assumir essa responsabilidade. Falta de autorresponsabilidade, né? A gente Total. trata isso. Reflexão, tá? Se tem quem tá ganhando e você não tá ganhando, a culpa é sua. É isso. Eu já ouvi uma frase que diz assim, Paulo Vieira, a gente só não ganha dinheiro daquilo que a gente não sabe. Porque se eu sei, eu consigo ganhar dinheiro com aquilo. Boa. É isso. Fala pra gente, como organizar a cozinha para escalar? Se prepare para receber os seus pedidos no restaurante. Tenha um mise en place muito bem feito e equipamentos que suportem a demanda que você tem. Não necessariamente equipamentos caros, tá? Tem muito guru falando que você tem que ter os melhores equipamentos para você ter performance. Não, espera chegar o momento. Agora você tem que ter equipamentos para que deixe o seu produto mais pré-preparado possível antes de chegar ao pedido. Vou dar o meu exemplo, tá, pessoal? Eu trabalho majoritariamente com comida brasileira e hamburgueria. Na comida brasileira, às 10 da manhã, minha comida está praticamente toda pronta em Richôs, banho-maria. Esse pedido sai, a gente basicamente monta na marmita e despacha com o cliente, tempo de preparo de 3 a 4 minutos. Na hamburgueria tem conservador de proteína, conservador de batata frita. Saiu o pedido, basicamente é montar o hambúrguer mais uma vez, separar a batata frita ou qualquer tipo de entradinha e despachar o produto. Então se prepare. Não deixe o pedido chegar para você saber que você tem que ir lá lavar o alface, para você saber que você tem que ir lá preparar o estrogonofe. Deixe isso tudo pré-preparado. Isso tem muito a ver também com o horário de abertura, né, Dani? Muito. Eu vejo muita hamburgueria que começa a servir às 18 horas e o primeiro funcionário chega às 5h30. Não existe isso, gente. Né? O cara tem que funcionar de dia com um pré-preparo para só vender à noite. A operação fica muito mais fluida, né? Se preparar é isso. Às vezes você não tem condição de comprar o melhor equipamento, mas você tem condição de colocar um colaborador para fazer todo o pré-preparo na parte do dia, que inclusive é mais fácil de contratar para o dia do que para a noite, e você só montar um hambúrguer e finalizar o hambúrguer da noite. Você vai ter um ganho exponencial aí. Ou um detalhe, porque tem aquele cara que ainda não tem a demanda para ter um pré-preparo no dia, mas que ele tem o pré-preparo na noite anterior. Enquanto eu estou trabalhando, se eu não tenho pedidos, eu estou produzindo para o dia seguinte. Boa. Eu estou me preparando para o dia seguinte, para que no dia seguinte seja somente abrir a casa. Vai ser muito mais rápido para você operar. Daniel, a dúvida de muitos. Cardápio grande ajuda ou atrapalha? Nem ajuda nem atrapalha, pessoal. Vou trazer duas visões diferentes, tá? O cardápio enxuto, ele ajuda a você operar mais rápido, a você ter um mise en place mais organizado. O cardápio grande, ele dá mais opções de variedade para a família ou para o grupo de amigos. Não tem como a gente falar que cardápio grande não vende. Cardápio grande vende. Até porque o maior player do Brasil de iFood tem quase uma bíblia de cardápio, tá? Agora, a grande questão é, você tem condição de manter uma pré-estrutura para um cardápio grande? Se não, tem o seu cardápio mais enxuto possível para que caiba dentro da sua operação. Aproveitando o gancho, um dos entregáveis da nossa mentoria são os hot seats em grupos. Em um desses hot seats, quando a gente vai falar sobre delivery, a gente mostra ao vivo aonde está o dinheiro escondido lá dentro do iFood. Se você quer ter a gente como seus mentores e eu como seu mentor de operação e delivery, não esquece de seguir o Conselheiro ou conselheiro.club e entre em contato com a gente que a gente está à disposição. Lucas, qual é o maior erro financeiro dos donos de restaurante? Boa, vou trazer a mesma resposta que eu trouxe no início. É tomar a decisão com base no achismo. Estou do lado de dois grandes caras aqui, que pergunta para eles como é que foi no início. Muitas das vezes eu vejo donos de restaurantes achando que tem que trazer as coisas complexas, já ter uma DRE pronta, saber modelagem, balancete. Galera, é o arroz com feijão. É começar a ver as movimentações, entrada e saída. No final do meu dia, eu gero ou consumo caixa. E digo mais, se eu não sei se eu estou gerando, como é que eu sei se eu posso investir?
Você já tomou alguma porrada, uma decisão mal feita? Desde o início que a gente começou, cara, toda segunda-feira eu anotava a semana toda o que saía, e toda segunda-feira eu batia todas as vendas da semana anterior e tudo que tinha saído na semana anterior, eu sabia pelo menos o que tinha sobrado daquela semana. Cara, antes disso era um monte de decisão mal feita, cara. Você não sabia quanto comprava, você não sabia quando você podia fazer um investimento, você não sabia quando você podia comprar um maquinário que era necessário, mas você não sabia se poderia pagar ou não, é difícil, né? Boa. Eu penso que o dono de restaurante, ele coloca uma capa da desculpa da falta de tempo. Mas eu vivi isso, turma, no meu início, eu tinha medo dos meus números. Eu tinha medo de saber se talvez eu estava meio mal, ou talvez se eu estava muito bem, para poder tomar a decisão melhor. Às vezes o cara tá bem demais e tá preso, tá agarrado, tá com o freio de mão puxado para fazer investimento. Às vezes o cara tá empatando ali e acha que tá crescendo, acha que tá fazendo dinheiro e não toma as decisões muito certas. Por isso que bons restaurantes quebram, por não ter clareza dos números. Mas esse cara aqui, ele consegue te ajudar a ter clareza, porque se ele fez eu entender, meu amigo, rapaz, consegue fazer qualquer pessoa entender, Lucas. Porque eu sou enjoado com esse trem de número, rapaz. E tem uma coisa, né? A gente negligencia muito o financeiro. Sim. Falar que hoje não tem tempo porque não tá em frente a um computador, essa desculpa eu não aceito mais. Não cola mais, Não né, dá. cara? Você com o celular no bolso, chat GPT, seja qual for IA que você vai utilizar, galera, fale, saí daqui, comprei tal coisa, é gasto referente a tal. Depois, no final do dia, chat, me manda um relatório de quais foram os meus gastos do dia. Galera, informação a gente tem, o que falta agora é atitude. Falando até mais sobre decisão, eu acredito que o empresário, o empreendedor comum do nosso meio, né, ele não tem medo de tomar decisão. Mas fica aquela pulguinha atrás da orelha. Cara, será que eu tomei a decisão certa? Perfeito. Ele precisa de reafirmação, ele precisa de confirmação que ele tomou a decisão certa. Você não precisa buscar isso em lugar nenhum, cara. Tá lá no seu DRE, tá lá na sua entrada e saída. A sua decisão, ele vai te mostrar qual a decisão que você pode tomar ou não. Mas para construir sua DRE, para construir sua entrada e saída ou seu fluxo de caixa, você tem que chamar esse cara aqui. O que é CMV na prática? E por que tudo gira em torno dele? Excelente pergunta. Eu acho que todo dono de restaurante hoje ele quer ter essa resposta de imediato, né? CMV nada mais é do que custo de mercadoria vendido. Traduzindo em números, para cada R$1, quanto que eu tenho ali de custo com insumos, embalagem e até a matéria-prima. Isso é o nosso CMV. Mas eu falo mais, CMV hoje, de forma isolada, não dá mais. Hoje existe um novo conceito, chamado Prime Cost. O ouro tá aqui. Meu amigo, você nem se podia estar falando isso aqui agora, tá bom? Não, vai, solta, pode soltar. Então, pode maravilha. Prime Cost, CMV mais CMO. CMO, custo de mão de obra. Cara, quantos por cento representa o seu CMV mais o seu CMO? Te digo, é porrada, meu amigo. E volta a falar, se você não tem uma DRE estruturada, não tem os números, quanto você está deixando na mesa por não analisar de forma eficiente? Vejo muitos restaurantes com CMV bom. O que significa CMV bom? Ele é baixo, mas o CMO dele está caro. Sim. Então, se eu tenho os números, eu tomo uma decisão mais rápida. Ou o contrário, meu CMV está alto e meu CMO está baixo. Então é saber por onde atacar. A gente tem até uma tabelinha, né? A gente fez por segmento de restaurante. Nossa, Então isso a gente sabe qual que é o fantástico. CMV ideal de uma pizzaria e qual que é o CMO ideal de uma pizzaria, de açaiteria, de hamburgueria, de restaurante, de churrascaria. A gente tem tudo isso dentro do conselheiro e essa máquina aqui sabe tudo isso de cabeça. Existem conceitos de restaurantes, pessoal. Então tem restaurante que vai ter o CMV mais baixo, só que vai ter o CMO mais alto pelo modelo de operação. E existe o contrário. O restaurante que vai ter o CMV muito mais alto, mas tem o custo de mão de obra baixíssimo. Por isso que só CMV não adianta nada. O grande segredo está no Prime Cost. E esse homem aqui resolve isso para você. Lucas, como saber se o restaurante dá lucro, Juventude? Maravilha. Essa é outra pergunta que eu escuto assim o tempo todo. Lucas, afinal, do lucro ou do prejuízo? Quem vai te responder isso é a sua DRE. Demonstração dos resultados de exercícios. Ele é aquela famosa última linha. Quanto eu deixo no final? A DRE, galera, eu pego a minha receita, abato meus custos variáveis, abato meu custo de mercadoria vendido, minhas despesas, meus custos e no final eu te falo, do lucro ou do prejuízo? Muitas das vezes as pessoas não percebem que elas estão dando prejuízo, por quê? Aí vem um pouco do conceito do fluxo de caixa e isso, galera, engana um pouco. Eu tenho saldo bancário, eu estou dando prejuízo, mas eu ainda tenho caixa. Então a pessoa demora a perceber. Isso já aconteceu com muitas pessoas. O caixa ele não é imediato, né, Lucas? Ele é meio que uma consequência, né?
É uma Boa. consequência do que tudo que você fez lá para trás. Às vezes a pessoa acha que tem um caixa bacana ali, mas está crescendo pra caramba, mas está dando prejuízo. É isso. Isso é um pouco oculto, né? Uhum. Até pra gente, dono, tomar decisão ali. A gente vai costumar dizer que o DRE fala, né? Então, porra, eu olhei lá no DRE, eu sei que eu tenho que aumentar meu preço porque eu não tô batendo o custo necessário, eu sei que eu tenho que, cara, reduzir meu CMO, eu tenho que reduzir meu custo fixo, eu tenho que negociar meus aluguéis. É o DRE que vai falar para ele. DRE é ter a clareza de quanto eu estou gastando com cada área. É saber para onde eu vou jogar, aonde eu tenho que dar mais atenção. E é mágico, né, Lucas? Quando os primeiros análises que a gente fez lá na Dalcol, o Lucas me mostrava, cara, se a gente tirar aqui, ó, R$100 daqui, cara, aumentava R$100 lá no resultado lá embaixo. Eu falei, opa, E é achamos automático. né, máquina? É automático o trem aqui. E aí a gente começa a construir margens maiores. Com margens maiores você consegue crescer mais, ter mais resultado. É lindo de se ver. É lindo. Muda o jogo. Muda o o jogo. Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar de margem de contribuição, break-even, isso tudo a gente extrai da DRE. E a DRE nada mais é do que um retrovisor de tudo aquilo que você fez para trás. Você fecha o mês e analisa ele no próximo dia, no quinto dia útil, lá. E com esses dois caras aqui, eu tenho essa pressão e responsabilidade para dizer como que o nosso dinheiro está sendo gasto e para onde ele está indo. Prolabore. Tirar ou não tirar? No. Polêmico, hein? Essa aí é polêmica. E agora? Essa daí, rapaz, essa Vai daí, pegar aquele cara que tira 20% É. do faturamento pro Prolabore. essa daí, essa daí faz até amigo virar inimigo na mesa de bar. E se eu tirasse o Prolabore? Aí não, pera aí. Calma. Não, Gera mais lucro? calma aí. Galera, tem que tirar. Isso tem que ter critério. O que eu vejo é o pessoal não tendo critério na definição de quanto eu tenho que tirar. E o que acontece? O caixa da empresa vira uma extensão da sua conta pessoal. Eu preciso, eu retiro. Será que você, às vezes, não está matando o seu negócio, tirando mais do que ele pode, de fato, comportar? Ou menos, né, Lucas? Ou menos, o cara vive ali regrado, ali também tem as duas faces da moeda, né? Eu costumo dizer, assim, eu tenho uma crença na minha vida que a gente tem que se pagar primeiro. O primeiro dinheiro da empresa é nosso, mas a gente não pode fazer isso no feeling novamente. A gente tem que fazer isso baseado em números. Porque aí, cara, até a sua energia do seu dinheiro, até o que você comprar com ele, até o que você fizer com ele vai ser mais gostoso. Por quê? Sem aquela pulguinha atrás da orelha de, cara, será que eu posso comprar esse carro agora? Será que eu posso fazer essa viagem agora? E será que se eu fizer isso agora, a minha empresa não vai quebrar lá na frente ou vai passar por uma dificuldade? Tome decisões baseadas em números, sua vida vai ser bem mais leve. Uma análise sobre o Prolabore é a gente retirar da empresa somente o que a gente pagaria para alguém exercer aquela função no seu lugar. Então, exemplo, quanto você pagaria para um diretor hoje na Dalcol? É o que ele retira, por exemplo, de Prolabore. Até com uma jogada de tributária, né, Lucas? Perfeito. A gente deixa o gordo para tirar na distribuição de lucros e tira só o essencial ali no Prolabore, não é isso? Matou, Daniel. Fantástico, cara. Prolabore é isso. Quanto você pagaria para estar exercendo aquela função? E eu vejo muito empresário, dono de restaurante, confundindo Prolabore com distribuição de lucro. Sim. Primeiro é o seu salário, é a sua função, o que eu exerço, quais são as suas atividades. Faça a própria descrição das suas atividades e ver se ela está compatível com o mercado. Depois que estiver bem estruturada, alimentando os números, tendo bastante registro, a gente vê se eu posso tirar mais ou não. É uma parte bem sensível até do conselheiro, né? Quando a gente vai desenvolver o líder ali e a gente toca nesses assuntos, tem que ter uma proximidade bem bacana para a gente conseguir falar desses assuntos. Mas, cara, depois que isso está bem claro na sua vida, sua liderança sai de um patamar e explode para outro. Lucas, fala um pouco pra gente de fluxo de caixa versus lucro. Pô, legal, bom demais. Você tá à vontade, né? Aqui é a minha praia, né? Aqui é a minha praia que eu surfo bem. Eu vou contar uma coisa para vocês. A galera confunde muito. Chegamos no nível onde tem a nossa DRE, a gente consegue enxergar o lucro. Chegou lá, deu 50, 30, 1.000, 100 mil, não importa. Ele fala, Lucas, por que eu não tô vendo esse meu dinheiro disponível no meu saldo bancário? Galera, DRE, ela mostra agora, no tempo zero. O seu mês você deu lucro. Não significa que você gerou caixa. Geração de caixa é fluxo de caixa, entradas e saídas. O seu lucro, às vezes, não se converte em caixa, porque num crescimento, às vezes, esse dinheiro virou estoque. Às vezes esse dinheiro virou investimento imobilizado. Às vezes esse dinheiro se transformou em outros investimentos ou até então, se você não antecipa cartão, ele está para receber daqui a 30 dias, daqui a 28 dias. Então a gente tem que separar bem esse conceito. Isso gera muita confusão e gera muito mal-estar. Porque eu já tive momentos de ter que explicar, cara, você deu lucro, mas ele não está no caixa. Calma lá, vamos se organizar.
trazendo para o meu mundo do delivery, vem a questão do marketplace, que muitas vezes só paga daqui a 30 dias ou na semana seguinte. Então, para competência, né, Lucas? Para regime de competência, ele muitas vezes o mês vai terminar no final da semana e não vai pegar o final de semana para a semana seguinte. Aproveitando que esse tema me deixa muito confortável, que é o tema financeiro, no Conselheiro eu te entrego um diagnóstico, onde eu te dou a resposta se você dá lucro ou prejuízo. Além disso, eu te acompanho para a gente ver como a gente pode melhorar ainda mais esses números, como colocar mais dinheiro no seu bolso, ser mais eficiente. Corre lá, galera. Isso é ouro, hein? A gente fica até um pouco com ciúme, que é o cara mais requisitado da nossa mentoria, tá? Mas a gente passa por cima disso, né, Dani? Não, tem que é o cara porque ele vai resolver o problema de vocês. É isso aí. É ROI na hora, é ROI na veia. O que você paga pro conselheiro retorna para você em economia com esse cara. Sem aqui. dúvida. Agora vamos para um bate-bola? Porque 80% dos restaurantes não passam de 5 anos. Não, essa daí eu posso falar primeiro, hein? Vai. Turma, eu tenho uma opinião um pouco mais forte relacionada a isso. Entende-se que o food service é o primeiro negócio de muitas pessoas. O cara foi mandado embora, ou demitido, ou resolveu sair, pegou uma rescisão e montou uma cozinha, montou uma marmitaria, montou uma hamburgueria. Então, a primeira coisa que eu trabalharia, se eu fosse esse cara que acabou de sair do emprego e está montando um negócio, para ele não quebrar nos próximos 5 anos, eu trabalharia muito a minha mentalidade. Eu leria livros sobre negócio, sobre gestão, sobre liderança. A mentalidade da gente é que leva a gente após esses 5 anos. Mas só que nesses 5 anos que é a coisa mais difícil de vencer. Pensa comigo, a cada 10 empresas, somente 2 passam. Para vocês passarem por essas 2, para vocês serem uma dessas 2, você tem que trabalhar muito forte sua mentalidade. Ser quem você quer ser lá na frente. Eu vou trazer uma polêmica para isso, tá? E para mim, o restaurante que não dá certo no período de 5 anos é um restaurante que não teve processos bem definidos. Pessoal, parece que não, mas tem uma receita de bolo para um restaurante dar certo. Basta que você a siga. E eu vou trazer um detalhe aqui, tá? Que se eu soubesse eu teria feito muito antes. E aí, longe de sermos gurus, mas eu gostaria muito de ter sido acompanhado desde o início. Eu encurtaria muito o meu caminho. Eu deixaria de errar coisas que eu errei que eu não precisava ter errado. Percas financeiras que eu tive por não precisar ter essas percas financeiras, desde que eu tivesse alguém me auxiliando. Então a gente bateu muito na tecla ali sozinho. Cara, eu buscaria uma ajuda. Tem uma receita de bolo. Aprender com o erro dos outros é muito bom. Muito mais barato. Evita que você tome esse prejuízo. Isso eu já ouvi de um grande amigo meu. Ele me falou, cara, começa você, aprende lá e depois você fala o que deu certo, o que deu errado. É isso. Trazendo para a área financeira, a falta de dados, para mim, é o ponto-chave. Como eu vou tomar a decisão de algo que eu não sei? Eu não sei se eu estou gerando caixa, eu não sei se eu estou dando lucro, não sei se eu estou dando prejuízo. E você fala um ponto muito Tenho importante. que vender, tenho que organizar. Cara, quanto que eu preciso? Presa, né? Eu preso. O eu presa, né? Cara, isso, para mim, muda muito o jogo. Ali é onde eu defino para qual lado eu vou. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso investir. Então, galera, saber os seus números muda o jogo. Fala até um pouco de ambiência, né, Dani? Nos nossos 5 primeiros anos, a gente era muito sozinho, né? No empreendedorismo. Então, quem você decide colocar do seu lado também, fala muito sobre se você vai passar por esses 5 anos ou não. Cara, você tem um negócio, você não consegue conversar com outra pessoa que não tem o negócio, não tem jeito. Você tem que colar com gente que já teve esse negócio ou que já chegou onde você queria estar. Cozinha é emoção, gestão é razão. Você tem que tratar com a razão. Ah, eles vão abandonar meus amigos? Não, não é abandonar os amigos. Mas é procurar estar em ambiente certo com as pessoas certas. Agora vamos lá. Elide, Daniel, Lucas, se vocês pudessem voltar no tempo, o que teria acelerado o crescimento de vocês? Nossa senhora, aí arrebentou, hein? Mas tá falando da minha idade? Ou tá falando de 7 anos? Não, né? Bom, turma, vamos lá. Eu teria pedido mais conselhos e não achado que isso era uma perda de tempo. Às vezes eu demorava para pedir conselhos por medo da ignorância, por medo de não ser bem recebido, ou por medo até do que o conselho me falaria para fazer, né? Então, quando eu entendi que ter um conselho, ter um mentor, ter um conselheiro seria muito bom para minha jornada, isso eu aprendi em alguns livros, teria me encurtado muito mais caminho, eu teria crescido muito mais rápido. Uma ressalva sobre isso, tá? Todos os livros que eu li sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento empresarial, eu comecei a perceber um padrão. Todos eles pedem para você pedir conselho. Cara, peça conselho, peça conselho, peça conselho. Escute as pessoas certas, onde as pessoas já chegaram. Não escute aquele maluco da sua rua que vive com um passarinho, né, andando para cima e para baixo. Mas pergunte às pessoas certas onde você quer chegar, o que você quer fazer, você vai ter mais clareza. Conselho.
eu teria pedido mais conselhos. Eu gostaria de estar perto de quem já fez o que eu gostaria de fazer, de quem já chegou onde eu gostaria de chegar. Se eu tivesse feito isso com muito mais antecedência, com toda certeza eu teria encurtado belos caminhos. Gosto e volto a trazer de novo esse assunto. Aprender com o erro dos outros. Quem aqui nunca passou por um aperto de crescimento que faltou dinheiro? Elidio, já passamos por isso? Bom, muito. Muitas vezes. E o que a gente fez para poder consertar? Se eu soubesse essa resposta, quantos restaurantes eu poderia ter salvado? Isso é uma dor comum. Cresceu, Sim. apertou. É isso. Suas estratégias podem também se tornar as minhas estratégias. Muito bom. O problema não é errar, né, turma? O problema é errar sozinho. Esse é o ponto. Achar que está Compartilha, sozinho. cara, e às vezes se a sua volta não tem essa pessoa, busca fora, manda mensagem no Instagram, entre em contato, cara, busca, só você pode chegar lá. Você não está sozinho. Por conta disso tudo que a gente falou aqui, turma, que nós criamos o Conselheiro, uma mentoria especializada e focada em restaurante. O primeiro entregável dessa mentoria é um clube, um grupo de WhatsApp fortalecido com donos de restaurantes que já chegaram lá, um ajudando o outro, um provocando o outro, um elevando a mentalidade do outro. Uma outra entregável também dessa mentoria são 12 palestras, uma por mês, 12 palestras anuais, com líderes nacionais, com nomes importantes. Nós sempre procuramos trazer alguém que nunca esteve aqui no Espírito Santo, né? Ou que nunca palestrou para o público do Espírito Santo, né? Esses dois entregáveis fortíssimos para vocês. Além disso tudo, turma, a gente também traz 12 Hot Seats. O que são esses Hot Seats? São encontros online entre todos os membros do Conselheiro, mas nós trazendo um tema, levantando uma pauta para que a gente discuta ali e traga muita solução para todos que estão presentes. É o dia da dúvida, é o dia que a gente retira todas as dúvidas dentro desse grupo de mentoria online. Além disso, a gente também tem 6 confrarias presenciais, uma confraria a cada 2 meses, turma, para a gente sentar, tomar uma cervejinha, bater um papo e trabalhar um pouco mais o que a gente precisa melhorar. A gente traz dinâmicas, pessoal, para esses encontros presenciais, onde nessas dinâmicas a gente desenvolve o líder, a gente desenvolve o dono do restaurante. Ali e aqui, dono de restaurante aprende com dono de restaurante. Além disso tudo, nossa preocupação sempre foi como dar ROI para essa galera. Cara, se isso daqui não dá ROI, meu amigo, não sei para onde ir. Mas a gente ainda tem um cuidado que é a compra coletiva. É trazer o que vocês têm em comum e vamos comprar em conjunto. Volume, diminui o custo, melhora a minha negociação. Se isso não dá ROI, não sei para onde, mas dá. Além disso, a gente também tem um entregável personalizado. O entregável personalizado é algo individual, que te atenda. Como exemplo, às vezes, fazer uma visita em um restaurante de referência. Entender um pouco da operação. Quantas pessoas pagariam para conhecer a operação desse fera aqui? Você vai ficar de fora dessa? O membro do Conselheiro tá lá. É isso. Além disso, turma, tudo isso é muito entregável, né? Nós temos eventos extras, né, Dani? Isso. A gente já visitou já visitamos empresas de sistema. Isso, a gente tem os nossos OTRs, que são visitas especiais em locais onde a gente pode aprender alguma coisa, em outras empresas, tá? Além disso tudo também, nós temos um momento de clareza, né, Dani? Que onde um dono ajuda o outro. A gente lança o tema, nosso último tema foi redução de custo, né? Rapaz, ali já teve ROI também, né? A quantidade de ideia boa que teve ali, pelo amor de Deus. Com o outro. Dono de restaurante não aprende com o professor, né, Dani? Dono de restaurante aprende com dono de restaurante. Não existe Prática. faculdade para dono de isso, restaurante, não existe. pessoal, existe vivência. E quem já viveu ensina quem ainda não viveu. Esse é o ponto. Quer estar dentro disso? Quer fazer parte desse clube? Quer fazer parte dessa comunidade, cara? Segue o conselheiro.clube, chama a gente para uma call que eu te explico tudo certinho. Bora! Você tá doido.